No dia 9 de agosto de 2020, o mundo ficou de olhos postos na Bielorrússia depois de as eleições presidenciais terem desencadeado protestos em massa e uma repressão sem precedentes no país do leste europeu. O convidado de Global Conversation é o primeiro representante do governo de Alexander Lukashenko que aceitou falar com Euronews desde o início da crise. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Vladimir Makey, bem-vindo, obrigada por estar connosco. O governo de que faz parte foi acusado de violações massivas e sistemáticas dos direitos humanos após as eleições presidenciais contestadas do ano passado. Eu estava em Minsk e vi a repressão brutal contra os manifestantes que protestavam nas ruas contra o que acreditavam ser uma eleição roubada. A ONU condenou as ações do seu governo e disse que os bielorrussos devem ter o direito de expressar o seu desacordo. Arrepende-se das ações do seu governo? O problema é que você e eu temos opiniões diferentes sobre o que aconteceu na Bielorrússia em agosto passado. E, infelizmente, as acusações mútuas foram tão longe que não há como voltar atrás. Olhamos para os acontecimentos do ano passado de pontos de vista completamente diferentes. Sim, talvez as autoridades tivessem agido, por vezes, de forma excessiva, mas foi uma reação adequada a todos os protestos violentos e não pacíficos que ocorreram na Bielorrússia no ano passado, após as eleições presidenciais. Na verdade, houve uma tentativa de golpe de Estado. Por isso, as ações das autoridades responsáveis pela aplicação da lei foram absolutamente adequadas e necessárias. Era o destino do país que estava em jogo. E se a escolha era entre o destino do país ou essas coisas de que falava, incluindo os direitos humanos, estou convencido de que o governo de qualquer país teria optado por manter a independência do Estado e a soberania. Foi precisamente o que as autoridades bielorrussas fizeram. Escolheu a soberania em detrimento do povo? Cerca de 30.000 pessoas foram detidas desde o início desta crise. Centenas continuam atrás das grades, até hoje. A ONU pediu a libertação imediata de todos os presos políticos no país e ainda assim as pessoas continuam a ir para a rua, embora haja menos gente. Esse movimento da oposição não vai acabar, ou vai? Qual é o seu plano para sair desta crise? Hoje, a situação em geral na Bielorrússia é absolutamente normal. A situação estabilizou-se, normalizou-se. Os protestos que menciona não existem. Quanto às pessoas que foram detidas no passado, devo assegurar-lhe que foram detidas por crimes específicos e violações de direitos. Não creio que nos países da União Europeia esses crimes de terrorismo sejam avaliados de forma diferente. Tivemos 8 casos de terrorismo ligados a ataques incendiários contra edifícios, carros-bomba, entre outras coisas. Houve 10 casos de bloqueio de vias férreas e um grande número de bloqueios de estradas. Tudo isso motivado politicamente. Também há casos claramente relacionados com violações de legislação específica da República da Bielorrússia, como ataques a polícias e ameaças a familiares de funcionários públicos e de polícias, incluindo crianças. Tudo isso são crimes punidos por lei nos nossos países. E nós agimos da mesma forma na Bielorrússia. Não se trata de pessoas detidas sem motivo. Os que foram detidos injustamente foram libertados
ou estão a ser libertados. Quanto aos que ficaram detidos, estão a ser julgados e serão punidos de acordo com as leis da República da Bielorrússia. Desculpe interrompê-lo, mas está a dizer que Katsiarina Andreeva e Daria Shultosova, duas jornalistas condenadas a 2 anos de prisão por fazerem o seu trabalho, Mikita Zalataru, Maria Kalesnikova, Viktor Babariko e o filho, Eduard Babariko, Yuri Shiarhei, Kirill Kazay, de 17 anos, Ivan Sahalka, a lista é infinita. Está a dizer que todas essas pessoas estão na prisão porque deviam estar presas e não é por motivos políticos. Não represento o Poder Judicial nem a Comissão de Investigação, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não posso falar sobre cada caso específico. Podemos enviar-lhes informações relevantes que confirmam violações da lei por parte desses indivíduos para cada caso particular. Posso citar alguns nomes: o Sr. Deputado Zinchenko, o Sr. Deputado Avtukovich e o Sr. Deputado Olinevich. Foram detidos por atos específicos de terrorismo, um golpe de Estado. Em relação a isso, aliás, os meios de comunicação social ocidentais e a opinião pública ficaram vergonhosamente calados. Não é segredo para ninguém que há poucos dias as Forças Especiais da República da Bielorrússia, em cooperação com as Forças Especiais russas, descobriram uma conspiração contra as autoridades bielorrussas, incluindo um plano para assassinar o chefe de Estado e o rapto e assassinato de 37 membros do governo. Por que é que o Ocidente não fala sobre isso? Por que é que os médias da Europa não falam sobre isso? Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia disseram que as eleições presidenciais do ano passado no seu país não foram livres nem justas. Muitas potências ocidentais não reconhecem Alexander Lukashenko como legítimo presidente da Bielorrússia. Como estão as relações entre a Bielorrússia e algumas dessas potências ocidentais hoje? Sim, infelizmente, nesta fase, devo admitir que as nossas relações com a União Europeia, com o Ocidente em geral, estão em crise. Mas sempre consideramos a União Europeia como o nosso segundo parceiro comercial e económico, uma fonte de tecnologias e inovações para a Bielorrússia. E acredita em mim, nos últimos 5 anos, desde que as sanções contra a Bielorrússia foram levantadas, alcançámos muito mais do que em 15 anos de sanções contra o regime da Bielorrússia. Toda a gente reconhece esse facto, nomeadamente no comércio e na economia, nas esferas humanitária e dos direitos humanos. Até uma organização de direitos humanos conhecida, a Freedom House, que não nutre simpatias em relação à Bielorrússia, afirmou no dia 28 de abril que a ideia de uma Bielorrússia mais democrática é hoje uma perspectiva mais longínqua do que antes. Eu concordo absolutamente com essa conclusão. Абсолютно согласен с этим выводом. Вопрос только в том, почему это случилось, почему A única pergunta é por que é que isso aconteceu? Por que é que a Bielorrússia foi rejeitada e graças a quem? A pergunta é retórica e coloco a pergunta em primeiro lugar aos defensores dos direitos humanos na Europa. A Bielorrússia de Alexander Lukashenko ainda tem amigos, ou devo dizer, tem um amigo importante, a Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu Alexander Lukashenko na semana passada. Pode contar-nos mais coisas sobre esse encontro? E talvez seja a questão mais importante, a Rússia é o último recurso para poder permanecer no poder? Não se trata de a Rússia estar a ajudar o regime a permanecer no poder, de forma alguma. O nosso relacionamento com a Rússia é ditado pela nossa localização geográfica e pela nossa história. A Rússia é a nossa vizinha.
É um Estado poderoso, tanto economicamente como do ponto de vista militar. É um ator geopolítico no cenário mundial, o que explica a necessidade de construir relações normais e amigáveis com esse poder. Além disso, as nossas relações são antigas e estamos ligados por séculos de contactos e de história. Isto também é muito importante e conseguimos, no âmbito do Estado da União, direitos praticamente iguais para os cidadãos bielorrussos e russos. Quanto às nossas relações com a Rússia, temos interesse em fortalecê-las. Antes de mais, do ponto de vista comercial e económico. Queremos garantir direitos iguais para as entidades económicas da Bielorrússia e da Rússia no âmbito do Estado da União. Durante a reunião que mencionou, falou-se do fortalecimento do Estado da União, de uma maior integração, do desenvolvimento da cooperação industrial, da igualdade de preços para o gás e para os hidrocarbonetos. E, claro, porque o reforço da soberania e da independência é benéfico para a Bielorrússia, pretendemos continuar a desenvolver processos de integração com a nossa vizinha Rússia. Além disso, devo dizer-lhe inequivocamente que as sanções da União Europeia e de outros países ocidentais contra a Bielorrússia só contribuem para o desenvolvimento futuro e para o reforço dos processos de integração numa base bilateral. E não apenas numa base bilateral, mas também numa base multilateral em toda a área pós-soviética. Uma última pergunta, desculpe interrompê-lo, é muito curta. O que planeia fazer para restaurar a confiança do seu povo? Tem uma mensagem hoje para o povo da Bielorrússia? Se segue de perto os acontecimentos na Bielorrússia, sabe que essa mensagem foi transmitida ao povo há muito tempo. Há um diálogo aberto e absolutamente inclusivo que visa a melhoria do processo constitucional e a introdução de alterações à Constituição. Todos podem participar nesse processo. A 1 de agosto, teremos propostas de emendas à Constituição, que serão apresentadas para que haja uma ampla discussão pública. Quem quiser participar nesse diálogo é bem-vindo. Acreditamos que só podemos ser bem-sucedidos através do diálogo e com base no sistema jurídico do país, e não por meio de tentativas de fazer uma revolução ou de conquistar o poder nas ruas com manifestações. Só através deste tipo de diálogo poderemos ter sucesso e ter uma verdadeira democracia na República da Bielorrússia. Uma democracia que não é imposta com paus, mas uma democracia que amadurece na mente dos cidadãos. Creio que há muitas pessoas que não concordam consigo, especialmente os líderes da oposição que estão hoje no exílio. Infelizmente estamos sem tempo. Quero agradecer-lhe, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Vladimir Makey, por ter estado connosco na Euronews. Obrigada pelo seu tempo.